esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isso?" Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nosso mediador na primeira leitura é Moisés, uma personagem singular no Antigo Testamento, um homem que reúne aquilo que é próprio de todos os homens em nossa humanidade, porque somos humanos, demasiadamente humanos, como lembra Nietzsche. A grandeza e a genialidade de um general, um homem capaz de transpor desertos, cercado de uma multidão que às vezes se comportava como um rebanho rebelde, na sua fraqueza e na sua burrice, não é? Já que sempre quando estamos em bando, tendemos a nos comportar mais parecido com os idiotas. E, ao mesmo tempo, nesta sua grandeza, um homem também de profunda fraqueza, de limites, ao ponto de ser aquele de quem primeiro a literatura dá testemunho de uma coisa que hoje tem um nome francês e bonito, que é Burnout. O fato de que, às vezes, nós temos responsabilidades no nosso ambiente de trabalho, exigências profundas, estamos cercados de gente que nos sabota e que, às vezes, a gente não pode demitir porque são amigos do chefe, e isso nos faz queimar. Burnout, não é? Moisés tem que pedir conselho ao seu sogro Jetro, por não saber o que fazer com aquela multidão. E ele aconselha, como bom entendedor do compliance da empresa, delega a Moisés, para você não ter que ficar centralizado e preocupado. Pois bem, Moisés é aquele a respeito de que a Escritura dá testemunho que fala a Deus como um amigo. E nós sabemos que toda amizade é uma relação de amor e de ódio, não é? Porque os amigos são nosso objeto de encanto e da nossa dedicação, e pessoas às quais, depois de um tempo, a gente já não se livra porque não pode, né? Seja porque estão nos devendo, ou porque sabem coisas de nós que poderiam nos colocar num lugar embaraçoso com o STF. Então, um amigo vai se tornando alguma coisa que a gente vai levando à frente, não é? Uma afeição comprovada. Assim era a relação de Deus com Moisés, não é? De luzes e de sombras, de encontro e de desencontro, de amor e de ódio. É muito belo e muito irônico nesta relação entre os dois, o final do livro do Deuteronômio, quando, depois de todo o cansaço, todo o esforço de fazer o povo aproximar-se da terra prometida, Deus, amigo de Moisés, fala com ele assim: sobe ao alto do monte. Aí Moisés, todo empolgado, sobe, vê o rio Jordão. Aí Deus diz para ele: pois é, você não vai entrar. Aí o texto diz: e Moisés morre. Então, evidentemente, há uma ironia, há um drama, não é, por detrás do texto. É uma maneira, evidentemente, que está circunscrita àquilo que era possível no mundo antigo, de dizer desta relação de tensão, não é, entre Deus e os homens. A Bíblia não se constrange dessa pedagogia. E aqui, nesse momento presente, na primeira leitura,
Deus está dizendo a Moisés que irá suscitar um profeta como ele. Moisés que falava a Deus como a um amigo, não é? Que descia do Monte Horebe com tanto brilho no rosto, que tinha que ter um véu, quer dizer, é uma maneira que a Bíblia tem de dizer que ali há uma troca, uma singularidade, uma intimidade, está recebendo de Deus esta profecia de que haveria de surgir um profeta como a ele. Um profeta, portanto, que falasse com Deus face a face. Nós, como cristãos, lemos que este profeta é o Cristo, né? Porque ele, sendo o Filho unigênito, Deus voltado para o seio do Pai desde toda a eternidade, não-lo dá a conhecer. Então, Jesus é aquele que revela ao Pai, como Moisés não seria capaz de revelar, porque Moisés apenas humano, demasiadamente humano. Jesus, homem, profundamente homem, mas também verdadeiramente Deus. Então, esta profecia cumpre-se plenamente em Jesus. Todo profeta deve ser um portador da palavra de Deus. Ele é um mediador entre o céu e a terra. Jesus é um mediador como nenhum outro, porque ele é ao mesmo tempo humano, divino, tempo e eterno, natureza e graça. E, ao mesmo tempo, é um portador fiel da palavra. E não só comunica a palavra, ele mesmo é a palavra. Aqui nesse trecho do livro do Deuteronômio, vemos um eco da aliança que vai se tornando uma reminiscência ao longo de todo o Antigo Testamento. Porque todos os profetas que vêm depois de Moisés serão devedores daquilo que Moisés recebeu de Deus no Horebe ou no Sinai. Então, cada profeta, à sua maneira, na sua força e na sua fraqueza, é um recordador, vamos dizer assim, em circunstâncias concretas do núcleo da fé de Israel, que são os 10 mandamentos. Então, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Daniel, são como que atualizadores, hein? Eis uma palavra muito própria do nosso tempo, né? Nosso celular, nosso computador está o tempo todo atualizando. Quer dizer, ele vai precisar mudar para ser sempre o mesmo. Para o sistema operacional funcionar, para a gente dar conta de baixar os aplicativos, o celular tem que se atualizar. Os profetas são isso no Antigo Testamento. A lei é a mesma. Não poderíamos dizer assim, o software é o mesmo, mas ele se atualiza. Então, os profetas vão atualizando, sobretudo, tem como uma grande função, ao longo da história de Israel, despertar da insensibilidade. Então, é uma grande doença espiritual no Antigo Testamento, e que vai sendo também uma doença de todos os tempos, é da esclerose do coração. O coração tende a endurecer. Nós sabemos muito bem disso, né? Nossas decepções, nossos atravessamentos, nossa ilusão, nosso egoísmo, vai fazendo o nosso coração se tornar um coração de pedra. Por isso, o clamor do Salmo que nós acabamos de escutar, que é sempre atual, é: hoje não fecheis o vosso coração. Porque o nosso coração tende ao fechamento, ao endurecimento, né? A gente nasce com um coração mole, como são moles os corações e as muleiras das crianças, e aí depois o nosso coração, nossa alma, nossa mente vai se petrificando, não é? Essa é uma tendência. Então, aqui há uma relação afetiva, é uma relação de tensão de amor de Moisés para com Deus, de Deus para com o povo. E qual é a grande preocupação que vai apresentando-se no Antigo Testamento sobre o signo da aliança? É que o amor vai sendo entendido e descrito como uma experiência de reconhecimento, de encontro, e como aprender a resguardar o lugar do outro. Pode parecer uma coisa absurda o que eu vou acabar de dizer, mas o Antigo Testamento vai mostrando que o próprio Deus também vai ter que se acostumar a conviver com o povo. Há trechos, inclusive, na Escritura, em que se diz que Deus se arrepende, quase como que ele mesmo vai tendo que aprender o manual de funcionamento deste boneco de barro insubordinado que ele cria. Ele vai e volta, se arrepende, se ira, volta atrás no seu juízo, e o povo também vai tendo que se acostumar a Deus, não é? Então, todo o Testamento é um grande itinerário de um aprendizado, de uma tensão do amor, que é um exercício de reconhecimento e de aprender a resguardar o lugar do outro.
O povo tem que resguardar o lugar de Deus, porque só Deus é Kadosh, Kadosh, Kadosh. Não é Kardashian não, viu, meninos? Isso é uma outra coisa. É todo separado. Quer dizer, Ele é o santo. Então, Ele não pode ser confundido com outra coisa. Por isso, Deus no Antigo Testamento não gosta de imagens, Ele não gosta muito de templos, Ele não gosta de dizer o seu nome, porque Ele sabe que a gente tende a querer colocar todo mundo dentro de uma caixinha, e Ele não pode estar dentro de uma caixinha. Ao mesmo tempo também, o próprio Deus de Israel vai tendo que ter uma consciência da criatura que Ele fez, que é uma criatura de embaraços, de fraquezas, até que ele perde a paciência lá na profecia de Ezequiel e diz, olha, já que esse coração veio com defeito, então eu vou arrancar do vosso peito esse coração de pedra e no lugar eu vou colocar um coração de carne. Aqui entendemos que é a grande cirurgia de coração que é feita em Jesus Cristo. É o momento onde Deus, tendo consciência de que a gente não vai ser capaz de subir, Ele desce para resolver o problema da empresa que Ele criou e que está tendo confusão no RH. O nome que Ele revela a Moisés é Erie Asher Erie. Eu sou o que sou. Erie, respiro. Quer dizer, eu sou o Deus que garante o respiro do povo, porque ao longo da travessia do deserto, como nós também, quando atravessamos os nossos desertos, nos falta ar. E Deus descreve-se a si, no seu nome, no seu ser, como aquele que dá o respiro, que dá o ser e que faz existir. E neste encontro, nesta doação que Ele faz de si, há a tensão, como disse, que é própria do amor e própria da paixão, não é? Porque quando nós estamos apaixonados por alguém, ou quando a gente tem que fazer os atravessamentos próprios do amor, o que nos falta é respiro, não é? O amor nos coloca numa condição de ansiedade, de não saber o que dizer, de estar angustiado, de um diafragma que se dilata. Então, assim também o Deus de Israel vai sendo respiro e ira, né? Ira no hebraico é af, quer dizer aquela coisa de não estar conseguindo respirar muito bem. E Israel também. Aqui o que está presente, numa linguagem muito matrimonial, muito quente, muito envolvente, é que a paixão nos coloca sempre diante de um objeto diáfano e ambíguo. O que quer que custe nossa paixão e o nosso amor é não sendo. No exato momento em que a gente pensa que entende, é surpreendido por uma outra coisa. No momento em que nós temos uma estratégia para descrever e para ter essa pessoa dentro do nosso controle, essa pessoa nos escapa pelos dedos. Então, esta é a dinâmica da escritura veterotestamentária e também é da vida de cada um de nós. O meu povo não ouviu, diz o Salmo 94, que nós acabamos de escutar, porque a grande metáfora bíblica para dizer desta relação de Deus com o povo, de Deus com Moisés, é uma metáfora do casamento. E o Salmo descreve muito bem o que é um casamento bem-sucedido. As pessoas não se relacionam e não se escutam. Esse é um sinal de um casamento que possivelmente irá a bodas de Jequitibá. Vai diminuindo cada vez mais a intimidade subsequente, não é? Que é coisa não raro mais própria dos namorados do que com casamento, né? É muito difícil querer ter intimidade com uma pessoa que você já sabe que ronca e que te enche o saco de segunda-feira de manhã. Assim como também é muito difícil de dar a esta pessoa o lugar da atenção. Depois de um tempo, a gente se cansa de escutar aquela pessoa, não é? Enquanto a gente está querendo convencer, a gente até escuta, né, para mais ou menos entender e rastrear. Depois que a gente conquista, a gente deixa descer ladeira abaixo. Então, a Bíblia sempre apresenta esta tensão na relação de Deus com o povo como sendo a tensão de uma aliança matrimonial, né? Onde o desafio é manter a escuta e manter a intimidade, a relação, né? O nome do livro é Deuteronômio, ou seja, a segunda lei. Por quê? Porque esse é o desafio do amor, ser tão antigo e tão novo. O amor tem sempre o desafio de ser criativo na rotina, entende? De ser insistente mesmo depois da decepção. Esse é o movimento do Deus de Israel e que vai sendo também um movimento a nós e nossos amores. E para amar assim desse modo, temos que atravessar paixões. Porque quando nós estamos apaixonados, o desejo pinga, lembra Nelson Rodrigues. O desejo, o amor, e fez Deus transpirar, soar, perder o respiro no Antigo Testamento.
E ao longo do Antigo Testamento, desaguando no Novo, Deus vai aprendendo a amar com mais maturidade, não é? Com mais consciência do povo que tem diante de si. E também Israel vai tendo que amadurecer, atravessando os próprios desejos para encontrar um amor que é repouso. O Salmo deixa claro isso, né? Enquanto o coração está fechado, enquanto há uma disputa, Massá e Meribá, né? É aquela passagem da Escritura onde o povo está com sede e Moisés vai reclamar a Deus, e Deus fala assim: eu vou mostrar para você uma pedra que dá água. Aí Moisés pensa assim: pedra que dá água? Isso agora não vai dar certo, não. Ele pega o cajado e quebra na pedra. E aí Deus fala: eu não falei para quebrar, eu falei que ia dar água. E aí, quer dizer, Massá e Meribá, aquele lugar onde Deus fica pé da vida. Como qualquer mãe já passou por essa experiência em algum momento da vida, não é? Tendo dito: não vou fazer como a minha mãe, eu sou Piaget, eu quero ser sensível com os meus filhos, eu vou conversar com eles, vou ser paciente. Não é? E aí um dia, numa gôndola do supermercado, a criança começa a gritar, as pessoas começam a questionar, porque mãe lê pensamento, e ela fala: estão todos perguntando como é que eu criei este demônio. Aí a mãe abaixa, larga Piaget, vai ao Pinochet, olha para o menino e diz: se eu te trouxe a esse mundo, eu posso te tirar. Eu tiro o seu respiro do mesmo jeito que eu dei, vamos para casa? Então, Massá e Meriba é isso, é aquele lugar onde Deus coloca a mão na cabeça e diz: onde é que eu fui amarrar minha égua? E aí se diz, né? Não entrarão no meu repouso prometido. Quem repousa é uma próxima geração. Por quê? Entendamos isso em perspectiva psicanalítica e literária. Porque se a paixão é uma constante disputa, é no amor que nós encontramos a paz. Então, é lógico, para chegar ao amor, temos que atravessar o deserto das nossas paixões, como lembra Jung, né? Na tradição psicanalítica simbólica. Só atravessando o universo das nossas paixões, nós poderemos superá-las. A paixão suspende o tempo, é uma confusão entre eu e entre o objeto, entre o que eu idealizo e o que o outro é, e ele diz que não tem compromisso nenhum de ser como eu idealizei. No amor, não. No amor, nós encontramos uma paz. Não é que deixa de ter guerra, mas o amor cria em nós uma experiência de maturidade e de oblatividade, e de muito mais sinceridade com aquilo que as coisas são e não como nós idealizamos. Nós temos que recorrer a uma profetisa, poetisa para entender isso. É a Rita Lee, quando ela diz nessa música Amor e Sexo: amor é latifúndio, sexo é invasão. Entende? Amor é um, sexo é dois. Então, o que a Rita Lee está cantando? A experiência do povo de Deus no deserto. Então, quer dizer, enquanto a paixão, enquanto a efervescência do desejo, enquanto o desejo pinga sem sentido, nós estamos o tempo todo invadindo, surrupiando, questionando, não há repouso. Mas quando há amor, aí nós temos a experiência do latifúndio, entende? O amor nos faz estacionar. Não é que muda o terreno, ainda continua um terreno íngreme, mas a gente faz melhor o projeto da casa, entende? A gente aprende a lidar com aquilo que a gente tem, né? Então, o amor é um, quer dizer, é de fato aquele encontro, né? Sexo vem dos outros e vai embora, quer dizer, a paixão que vira do avesso. O amor vem de nós, diz Rita Lee, entende? Os corações que se encontram, que deixam de estar fechados em disputa e passam a ser um só coração. E aí vem de nós e demora, por isso é repouso. É o que está sendo cantado aqui no nosso Salmo. E Paulo nos alerta na segunda leitura que nós acabamos de escutar. Tem gente que fala que eu falo mal de casamento e eu sigo uma tradição paulina, porque Paulo diz aqui: olha, se eu pudesse dar um conselho para vocês, não se casem, porque casar dá problema demais. A mulher tem que preocupar com o esposo tem que procurar com a mulher. A melhor coisa seria apenas se ocupar do Senhor. É lógico, há uma ironia aqui do apóstolo Paulo, sabe lá o que questões ele traz dentro de si para poder dizer isso, mas o fato é, Paulo, na sua maneira didática e poética, está nos alertando para o risco de que em nossos relacionamentos a gente se perca de si. E aí, em nome de muitas urgências, em nome de muitas idiosincrasias e de imaturidades, a gente perca o foco. Isso pode acontecer, não é? Se a gente quer dar aos outros sem ser de si, tende a ser um grande desastre.
E isso pode acabar com o casamento, com o ministério, com o trabalho e por aí vai, né? Um excesso de paixão e de preocupação e de ansiedade termina sufocando o amor. Dostoiévski já disse isso também, né? O casamento é a morte da alma. Mas a esposa dele vai dizer, quando é perguntada, a Ana, qual que era o segredo para um casamento tão longo, ela deixa claro que ela nunca quis mudar Dostoiévski. Aí ela encontra o segredo para um casamento longo. E aí vamos ao Evangelho. Se amar é um deserto e seus temores, Jesus está dizendo que a gente tem que enfrentar demônios ao longo da vida. E é muito curioso, aqui não vamos aprofundar, no Evangelho de Marcos, nós temos uma coisa que em linguagem teológica é chamada de o segredo messiânico. Nos outros evangelhos, Jesus até deixa que o reconheçam como Deus, não é? No Evangelho de Marcos, ele não gosta muito, não. Os primeiros a reconhecer e a crer são os demônios no Evangelho de Marcos, porque os demônios creem. Lembra Tiago 2, versículo 19, tem muito demônio que fica por aí dizendo Jesus isso, Jesus aquilo, Jesus salva, e por aí vai, diabos. Tiago diz isso, os demônios creem. E por que é então que Jesus ele impede que falem quem ele seja? Ele não é o Filho de Deus, ele não é o Santo de Deus, ele não é o todo separado? É porque o encontro com Jesus, guardemos isso, ele não pode ser apenas superficial, não pode ser apenas um momento, o entusiasmo, ele tem que ter a ver com reconhecimento. O único que vai poder dizer que Jesus é o Filho de Deus e não será calado será o centurião, no momento em que atravessar o coração de Jesus, humano e divino, com a lança, ele olhará e dirá verdadeiramente: este é o Filho de Deus. Por quê? Porque para chegar à paz, para reconhecer os outros e para não se perder de si e em si, nós temos que ser maduros e sermos oblativos. Com superficialidade, com o ensurdecimento da própria voz, não há a mínima possibilidade de reconhecer nem Deus, nem os outros, nem a esposa, nem o marido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em